Ao reencarnarmos, temos uma quantidade de fluido vital, certo? Essa quantidade é para vivermos determinados anos. Se desencarnarmos em um acidente de carro ainda muito jovem, onde não houve nenhuma imprudência nossa, viemos só com essa quantidade de fluido? O que a gente pode dizer para esse internauta que perguntou isso aí? Essa é uma questão bem interessante e, na verdade, existem várias circunstâncias que podem acontecer. Circunstância número um, eu reencarnei com uma cota de fluido, eu reencarnei para viver uma expectativa de tempo na Terra. Na medida que eu vou vivendo, eu vou queimando essas energias. Na medida que eu vou orando, eu vou repondo parte, mas eu queimo mais do que eu recebo. E essa minha caixa d'água, ela vai diminuindo. Quando a pessoa vai se aproximando da idade que ela deveria desencarnar, ela já começa a ter uma série de fragilidades do corpo. O rim tem problema, o estômago, problema na pele, problema no estômago, nos intestinos. Ela vai tendo um desgaste da máquina, porque a previsão dela era para um determinado tempo. Quando chegar o período da sua desencarnação, é como se fosse aquela vela que a gente acende e ela vai queimando, 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 fica só o pavio e no final ela apaga. Apagou por exaustão dos fluidos. Um bom exemplo disso é uma pessoa que fica velhinha e aí ela vai e desencarna de maneira que o médico diz, olha, houve falência múltipla dos órgãos. Essa é a condição esperada, ou seja, recebi uma cota, gastei a cota, desencarnei, não sobrou nada. Só que, muito frequentemente, não é o que acontece. O que pode acontecer? Situação número 2. Eu reencarnei para viver 70 anos. Ocorre que eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu crio muita confusão, eu corro muito no trânsito, eu sou uma pessoa que não respeita o sinal fechado, eu tenho muito desrespeito às leis e acaba acontecendo que eu acabo sofrendo um acidente aos 18 anos. Eu tinha a previsão de viver 70 anos, mas eu desencarnei antes do tempo previsto. E por eu desencarnar antes do tempo previsto, toda aquela cota de fluido vital que estava em mim não será usada. Ela está em mim, ela está no meu corpo, mas eu desencarnei. O que pode acontecer neste caso? Neste caso, eu vou ter algumas possibilidades. Tipo número 1 dentro desse caso 2. Estou cheio de fluido, mas eu tenho mérito. Os mentores vêm, dissipam esse fluido e ninguém se apropria dele. Condição número 2, eu não tenho mérito. Eu desencarnei e não consigo ter ajuda, porque eu não consigo sintonizar com os mentores. Aí eu posso ser usado por entidades perversas que podem ter interesse de me explorar e sugar o fluido vital, porque as entidades perturbadoras adoram o fluido vital. O fluido vital é para o mundo espiritual o que a droga é no mundo físico. Dá uma sensação de vitalidade e eles se viciam nela, porque elas embotam as energias vitais, embotam a compreensão do mundo espiritual e alguns espíritos muito perturbados querem isso. Então, ele veio para 70, desencarnou fora da programação, mas mesmo assim ele ficou com uma quantidade grande de fluido vital que pode ter sido dispersa ou não. Outra situação, o sujeito reencarnou para viver até os 20 anos e desencarnar de maneira brusca num acidente de trânsito, que é o caso que você coloca. Mesmo que ele venha programado para desencarnar aos 20 anos, ele não pode ter fluido para 20, ele tem que ter fluido para mais. Porque se ele tiver fluido só para 20 anos, ele não sobe na moto no último dia. Ele vai subir na moto e ele vai desfalecer.
ele está cheio de fluido vital, mas vai desencarnar no período previsto, só que está cheio de fluido. E o que pode acontecer? Ou os mentores dissipam, ou os mentores não dissipam. Outra situação, eu vim para desencarnar aos 70, mas eu joguei a minha moto propositadamente num caminhão e me suicidei. O que acontece com meus fluidos? Os fluidos poderiam ser dispersos, poderiam. Se eu não tivesse sintonia, os fluidos poderiam não ser dispersos e entidades poderiam se apropriar. No caso particular do suicídio, é comum, eu não disse que acontece sempre, é comum, ou seja, é típico, mas não é absoluto. Os espíritos mentores, mesmo tendo possibilidade de fazer o desligamento dos fluidos, eles deixam, pegam essa pessoa, levam para um local de refazimento, mas não tiram o fluido. Para quê? Para que as lembranças das condições espirituais fiquem muito mais vivas e ele tenha menos possibilidade de repetir a desistência em uma próxima existência. A permanência do fluido vital do indivíduo é para dar a ele mais intensidade nas lembranças do que fez e ele, no futuro, quando a reencarnação acontecer, ele experimentar uma espécie de pavor com relação à volta ao mundo espiritual, diminuindo a chance de que ele volte a se suicidar. E existe uma última possibilidade, que o cara reencarnou para desencarnar aos 70, mas ele realizou um trabalho muito bom, e ao invés de desencarnar aos 70, os mentores ampliam a quantidade de fluido dele, e ele acaba ficando mais tempo do que o previsto a princípio, ou seja, ele experimenta uma moratória, um aumento e não uma diminuição no tempo de vida. A caixa d'água dele já estava com pouco, alguém vem e coloca mais um pouquinho, né, que ele vai consumir a cada dia da existência. Então, por aí, talvez a gente tenha uma leitura aproximada do que acontece. Maravilha, Lahar. Só queria colocar sobre um outro aspecto. Sempre você deu um exemplo de um jovem que desencarnou sem ter culpa nenhuma, num acidente, e perguntou da questão do fluido vital. Esse seu exemplo é um típico exemplo em que ele desencarna sem ser suicida indireto, sem ter culpa nesse acidente que aconteceu, ou seja, existia uma certa programação que ele desencarnaria de uma forma violenta na juventude, e porque ele precisaria dessa prova, seria um resgate, seria algo que faria bem para ele. No momento em que a espiritualidade sabe que está se aproximando o momento de acontecer, a espiritualidade se aproxima de nós, nos preparando. Eles são tão amorosos, eles não querem saber o que a gente fez no passado, que está fazendo isso porque é expiação, ou é provação, ou não sei o quê. Eles se aproximam, os espíritos vinculados a nós, os espíritos protetores da nossa família, preparando a família e preparando aquele que vai desencarnar. É claro que nós não lembramos, não percebemos, mas se nós formos uma pessoa relativamente equilibrada, que não estamos perdendo a nossa atenção em coisas fúteis diuturnamente, nós teremos condição de perceber essa proximidade e sentir algo diferente. Então, algumas pessoas têm um sonho, eu sonhei com um acidente, ou eu estou com uma sensação estranha, começo assim, sentir às vezes mais calmos, às vezes mais reflexivos, aí as pessoas, até a família diz, nossa, o fulano está falando umas coisas estranhas, ou a mãe sonha, enfim, nós somos preparados para isso. Isso é uma parte do preparo. Evidentemente, outra parte do preparo, coisas que nós não imaginamos estão sendo feitas, inclusive o preparo da pessoa para que o desencarne, aliás, o desenlace, seja o mais tranquilo possível.
Então, eles sabem, a questão desse fluido vital é uma das questões. Esse fluido, ele é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente ouve falar dele aqui e lá. E o normal é que ele se desprenda. Não interessa muito quanto eu tenho de fluido. O interessa é, eu tenho desprendimento para, desencarnando, deixar tudo para trás. Inclusive esse fluido, ou eu estou apegado. Entendeu? Então, a espiritualidade nos prepara para isso, para que quando aquilo acontecer, nos prepara enquanto espíritos. A gente volta para a carne meio que esquece. Quando acontecer, que fique tudo, que fique o corpo, que fique todos os fluidos, todas as energias que pertencem à Terra, que fiquem aqui. Eu acredito que a lição que fica para nós é que o preparo para o retorno à pátria espiritual, ele começa desde o momento em que a gente renasce, que é a proposta de a gente ter escolhas de vida que nos conduzam à autoiluminação. Um bom exemplo de dissipação de fluidos após a desencarnação, nós encontramos no capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, o caso Dimas, em que, quando ele chega ali na hora do sepultamento, ele tem méritos e os espíritos dissipam. Um caso de não dissipação de fluidos a gente encontra no livro Painéis da Obsessão, o caso Fernando, em que os mentores tentam ajudar, mas ele sintoniza com os obsessores. E um caso de permanência dos fluidos. Quando nós temos o suicídio, a gente encontra nos primeiros capítulos do livro Memórias de um Suicida. Caso de reposição de fluidos, de moratória, também nós encontramos o caso Aulus, no livro Painéis da Obsessão também. No caso do Dimas aí que você citou o exemplo, tem um vídeo muito bacana feito pelos meninos aqui de Uberlândia, que é o Desencarne de Dimas, a Desencarnação de Dimas. Só você põe no Google que vai achar. Muito legal mesmo. Os meninos ali do Grupo Espírita Paulo de Tarso aqui em Uberlândia.